E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje tá que tá, dividi aqui em 6 temas e eu quero começar falando dele, Jair Messias Bolsonaro, notícias positivas, pra depois já falarmos, e não é clickbait, de problemas que o Dilma está sofrendo. Gente, sem brincadeira, até o Pacheco está se rebelando contra o Lula. Imagina quão fraco não é esse governo. E eu quero comentar algumas coisinhas que envolvem o Congresso, envolve liberação de emendas, nesse entorno aí, né, de discussão do arcabouço fiscal, para depois comentarmos sobre CPMI. Algumas informações para juntar aí o que a gente vem comentando nos últimos dias, informações interessantes do que diz respeito a um temor do PT, a uma estratégia do PT e o Omar Aziz falando, ó, acho que essa CPI não vai me trazer nenhum fruto se eu participar dela. Enfim, isso daí e alguns outros assuntos que eu acho que estão tirando o sono do Dilma, a gente vai comentar, para depois falarmos sobre problemas envolvendo a carreta furacão. Teve gente aí que foi demitida, se é que a gente pode falar assim, né? A justiça falou que não pode mais participar da brincadeira devido a alguns probleminhas. Quero mostrar para vocês mais algumas confusões que até a Globo tá precisando ter que revelar, né? Porque o governo do Dilma realmente tá assim, ladeira abaixo. Depois eu quero falar sobre a justiça, um episódio que aconteceu ontem que é coisa de filme. Até para o Brasil é surpreendente. Olha que sabe que isso é difícil. Depois eu quero comentar com vocês sobre uma turminha que está tentando voltar. Tá aí, cheio de gracinha. Turminha ali, né, que vocês conhecem muito bem. Renanzinho, Mamãe Falei, o seu Sérgio Moro. Faltou o Deltan na foto, né? Mas a gente vai falar sobre isso e depois, eu realmente espero que dê tempo. Vou acelerar ao máximo. Gente do céu, a Marina Silva ontem fugiu do jornalista do Estadão para não ter que responder sobre o Dilma e depois ficou dando indiretas nas redes sociais. Parece que o Dilma está sendo humilhado pelos seus próprios ministros. Mas vamos lá, que é para ter que comentar sobre tudo. A introdução foi até grande e vejam. Ontem Bolsonaro, daquele jeitinho dele, colocou ali uma imagem. Eu gostei muito da imagem que ele escolheu para representar ele, que é assim meio sério, e aqui representa o Lula, né? Mas tudo bem. Bolsonaro comenta o seguinte, a notícia, né? Brasil fecha 2022 com a menor taxa anual de desemprego em 8 anos. Falando do governo nosso Jair. Agora, colocou a notícia da CNN, taxa de desemprego sobe a 8,8% no primeiro trimestre de 2023, diz o IBGE. E aí Bolsonaro fala, ó, isso sem mencionar que ultrapassamos anos de uma pandemia e imposições que afetaram a economia em todo o planeta. Importante pontuar também que o país ultrapassou mais de 100 milhões de brasileiros empregados, o maior número da história do Brasil. E não para aí. O Metrópolis divulgou aí um estudo feito que diz que a taxa de pobreza no Brasil caiu de 38,2% para 33% em 2022, um patamar pré-pandemia. Graças a ele, Jair Messias Bolsonaro. O cálculo foi feito pelo Instituto Jones dos Santos Neves. E também houve queda na taxa da extrema pobreza, de 9,4% para 6,4%. As taxas de pobreza e extrema pobreza, né, tiveram aí basicamente o pico durante a pandemia. E a nota fala, esse Lira não é o Arthur Lira, é o Pablo Lira, o cara que fala o nome desse instituto. Ele atribui a redução no último ano a expansão de programas de transferência condicionada de renda, como o Auxílio Brasil, do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a melhoria no mercado de trabalho. Então vejam só. Essas notícias são bem interessantes, ainda mais no momento atual, onde você vê que saem notícias como essa, falando que rombo maior em 2023, mostra que o Haddad terá de dar duplo twist carpado para entregar o que prometeu. Acho que é importante a gente continuar mostrando o que foi o governo Bolsonaro nesse momento, onde as pessoas estão preocupadas, onde as pessoas estão sentindo no bolso o peso e a dor de ver o PT no poder. E até para manter viva, né, a memória, porque senão, deixar na mão da esquerda, a esquerda já quer reescrever a história com o trem andando. Imagina quando eles estão no poder, né? Então, sabe como é? Continuando aqui, o Estadão diz que os números mostram que o Haddad vai ter que suar a camisa e dar um duplo twist carpado para entregar o que prometeu. Tradução. O Haddad está de conversa mole. Quanto pior o cenário de 2023, mais ajuste será preciso para os anos seguintes.
Para 2023, o Haddad vai ter que reverter um quadro de pelo menos 86 bilhões. E, gente, vocês não vão... Calma, se liga. Para chegar lá, reduzindo a despesa ou aumentando a receita. E a aposta é a segunda, aumentar a receita. Como é que o governo aumenta a receita? Aumentando a arrecadação, ou seja, aumentando o imposto. Então se prepara aí que vocês têm que pagar 86 milhões. Mas, como os números apontam, ela está caindo, né? A receita está caindo. Então vai ter que fazer alguma coisa, principalmente subir a questão tributária no país. Mas para você ter ideia do problema que o Haddad tem nas mãos, no relatório de avaliação de receitas e despesas do orçamento que o governo envia bimestralmente ao Congresso, o governo refez contas para pior e ainda anunciou que vai ter que fazer um bloqueio preventivo de quase 2 bilhões nas despesas. Se lembra que o Lula falando que não pode falar que é gasto, que é investimento? O Lula está bloqueando 2 bilhões em investimento. E agora que vem um grande ponto. Tudo isso está acontecendo. Esse rombo de 86 milhões está acontecendo mesmo depois de ter conseguido aprovar a PEC do rombo, com mais 168 bilhões de espaço para gastar. É 86, porque tem 186. Se você tirasse esses 186, soma aí, dá 234. Isso mesmo. Seriam 234 bilhões no primeiro ano. Aqui tem a PEC do rombo. Vamos fazer o L todo mundo junto, né? Vamos fazer o L todo mundo junto. Deixa eu ver se aqui... Ah, não tá, que eu acho que eu formatei o computador. Deixa eu ver aqui se faz. Não faz o L, tá? Tenho que acertar aqui depois. Eu troquei o computador e não reconfigurei as coisas. O secretário do Tesouro, Rogério Seron, tratou de manter o otimismo e disse que o governo tem pela frente uma perspectiva de receber ao menos 50 bilhões. Mas são 86, né? Ainda tá faltando muito. E o cenário não tá nada bom. Por conta da decisão do judiciário que deu ganho de causa para a União, o processo que tratava do abatimento de incentivos fiscais concedidos pelos estados em impostos a pagar. O governo poderá ter uma ajuda do chamado empossamento de despesas, é um termo técnico usado pelos técnicos para explicar uma situação em que a despesa está liberada, mas o governo não gasta. Até abril, o orçamento mostrava um empossamento de 30 bilhões. Se o governo não gasta, o resultado fiscal é melhor. Ou seja, o déficit previsto cai. Só que, porém, entretanto, todavia, isso não quer dizer que é uma boa notícia. A fatura segue para o ano que vem. O ano de 2024 será ainda mais desafiador. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, e o Dilma parece que não vai conseguir fechar a matemática, e talvez seja por isso que a turma retirou aquelas questões, né, mais duras do arcabouço fiscal, tipo crime de responsabilidade, porque eu acho que ia causar um problema para o Dilma já no primeiro ano, né? Ah, rapaz... Brasil, né? Quem poderia esperar algo diferente? Aí veja como são as coisas. Se a agenda nacional tá ruim, a internacional segue horrível. Mesmo o Lula fazendo tudo que o Biden manda, tudo que os europeus mandam, o Dilma segue passando vergonha. Quem diz isso agora? Merval Pereira. Olha essa manchete. Lula ficou isolado no G7. Aí você fala, mas como é que ele ficou isolado? Tu tá me falando que ele apoiou os Estados Unidos, mas ele ficou isolado, então ele não deveria ter sido abraçado, já que ele traiu os russos e os comunas. Vamos ver o que o Merval Pereira falou, já no subtítulo. Discurso de Lula foi bom, mas ele não conseguiu aderir à luta do Ocidente. Foi bom, mas ainda faltou um pouquinho. O Lula fez a cena no Página 2030, falou que é o que vai guiar o Brasil em 2030, defendeu a ONU, que não tenha mais poderes para poder passar por cima dos congressos nacionais, mas não foi o suficiente. Aí lá para as tantas, o Merval fala o seguinte, ó, uma foto identifica muito bem a situação. Lula sentado na sala de reunião, lendo papéis, e todos os outros chefes de Estado cumprimentando Zelensky. Lula lendo realmente é uma coisa estranha, né? É muito estranho, assim, o cara não sabe de fazer, sabe? Não sabe de botar a mão, fica assim com a mão meio confusa, aí pega uns papel para ler de cabeça para baixo para fingir que não viu Zelensky. Aí você vê, ó, apesar de ter recalibrado sua posição, continua muito cauteloso. Assim, o Merval Pereira está deixando claro. Se Lula recalibrou, significa que não, que ele meio que estava em sua retórica, e apenas retórica, mais alinhado aos russos, né, e os comunas, mas ele recalibrou.
Lula voltou a se colocar ao lado do bem, ao lado do Partido Democrata, ao do Biden, ao lado dos europeus. Lula segue sendo um vassalo. E aqui eu não tô fazendo juízo de mérito para falar o lado certo é esse, o lado certo é aquilo outro. O que tem que ficar claro aqui é o seguinte: a esquerda brasileira, a esquerda do PT, historicamente, eles sempre defenderam os russos. Sempre. Eles sempre defenderam os maiores absurdos. Cuba, Venezuela. Vocês conhecem muito bem essa história. Você tá vendo o Lula numa mudança radical. O mesmo PT que apontava o dedo para falar do imperialismo americano. Ele não fala nem assim, o imperialismo é falar americanos. Mas na hora de falar do povo americano, ele não fala do povo americano. Os estadunidenses. Governo hipócrita. Governo fraco. Não tem força no Brasil. Não tem força no exterior. Rolou um vídeo no dia de ontem. Mas na verdade foi uma fala do dia 18 de maio. Do Gerson Camarote. Na central da Globo News. Que eu quero que eu vi junto com vocês para fazer alguns comentários. Sei que esse vídeo circulou bastante. Mas eu quero destacar algumas coisas, porque tem alguns assuntos que eu comentei nos últimos dias que o Camarote passa por cima deles. Mas vamos ouvir juntos. Assim, hoje o governo está numa situação extremamente delicada. Quando a gente conversa com os ministros, de uma fragilidade enorme, uma articulação política capenga, existe um clima de desespero e disputa dentro do Palácio do Planalto. Então, hoje o governo não sabe. Você tem ideia para tudo para conseguir governabilidade. Você conversa com o ministro, tem uma ideia. Outro ministro tem outra ideia. Um líder tem outra ideia. Agora, o único consenso é que não há governabilidade. Então, existe, de fato, uma situação extremamente grave e o governo reconhece isso e não sabe como agir. E um Lula desanimado. Olha que gravidade isso. Dá um pause aqui. Por que eu tô batendo na tecla para vocês? Quem tá dando sustentação pro Lula é a Rede Globo. Quando você tira essa cortina de fumaça, o que tem é um castelo de areia. Tô batendo nessa tecla. Agora nem a Globo News mais tá falando, assim, tá pintando nesse quadro de força do Lula. Não, o Lula tá desanimado, tá isso, tá aquilo, outro. O Lula só quer viajar, pessoal. Só quer viajar. Pra cima e pra baixo. O Lula não quer governar. Tu acha que governar é a coisa que o Lula gosta? Passar reunião, ter um projeto. O Lula não tem projeto de país, o Lula não tem nada. Tá totalmente perdido. E teve realmente, assim, derrotas no Congresso. Aí o Camarote continua falando, ó. Tudo que a gente precisa é pacificar esse país, botar esse país para produzir. Acabou, todo mundo descer no palanque. Aí vem, já tinha tido uma crise do AgriShow, o AgriShow tinha ficado emparedado, desconvidado. Do Lula foi uma Aí depois o Lula vem, depois já estava tudo ali pacificando o AgriShow, pedindo, pelo amor de Deus, desculpa, vamos resolver, acabou tudo. O momento do governo pegar e dizer, tudo bem, vamos pacificar, agora vamos abrir o canal. Aí o Lula vem e chama o pessoal de fascista. Então, assim, cadê o Lula Mandela que estava se projetando naquela campanha? Não, é um Lula palanqueiro que está ainda com viés de dividir o país e não ficar... Você vê quando ele fala, cadê o Lula Mandela? Não é brincadeira. O Lula, ele realmente acredita que pode ganhar o prêmio Nobel. Olhem a situação um pouco além do que a esquerda. Olhem o ser humano. O ser humano tem ego, o ser humano tem sonhos, o ser humano tem desejos. Lula é um cara de 77 anos, não tem muito amigo mais, né? A galera tá longe. Ele não tem mais aqueles aliados que teve de 2003 a 2010. Não tem aquela turma pra puxar a orelha dele e falar, Lula, presta atenção. Tá arrogante, não escuta ninguém. Tem a senhorita do lado dele mandando e desmandando. 77 anos, o cara só quer passear, curtir a vida doidado e ganhar o prêmio Nobel pra falar aqui, ó, eu sou o doutor honoris causa, ganhei o prêmio Nobel, tirei o povo da pobreza. Balela. O cara não tem projeto, tá totalmente perdido e nem a Globo News mais tá aguentando. Que querendo ou não, a imagem dessa galera aqui tá 100% atrelada à imagem do Lula. Hoje no Brasil, se você para e pensa assim, pô, quais são as pessoas que mais passam vergonha defendendo o governo? Eu acho que um dos primeiros nomes que vem na cabeça, se perguntar 10 pessoas, acho que 6 vão falar Miriam Leitão. Como primeiro nome. Primeiro nome, Miriam Leitão. Quem passa vergonha? Miriam Leitão. Depois o pessoal fala do Reinaldo Azevedo, mas o Reinaldo Azevedo tá um negócio tão caricato que
Mas não é a mesma coisa, porque não escreve na Globo, não escreve na Folha de São Paulo. Mas você pensa, Mira Leitão. É assim, é na lata. Você vê na rede social, repercussão, Mira Leitão. Aí depois tem a Natuza Neri. Depois tem o Merval Pereira. Divisão no país e fazendo palanque, dividindo e brigando o tempo todo. Aí briga até com a Rússia, briga até com a Rússia, desculpa. Vai apoiar a Rússia, vai brigar com a Ucrânia, com os Estados Unidos, com os países democráticos. Tá tudo errado. Só passar uma informação que eu tenho visto. Existe uma preocupação enorme dos ministros com o discurso do Lula descalibrado. Tá descalibrado. Dentro do governo, Flávio. Eles estão desesperados. E ninguém segura o Lula. Quem o Lula está ouvindo? É importante essa reflexão. É fundamental essa reflexão. Mas não fica importante o Lula ter uma posição também? De quê, irmão? Teve uma agenda positiva importante nos primeiros 3 meses. De garantir o Bolsa Família. Ótimo. E tem que manter isso. É isso que tem que dar possibilidade. Mas eu acho que a discussão... Teve salário mínimo, teve agora... Teve o salário mínimo, tá bom. Teve tudo aí. Teve tudo. Lula. Rei do Brasil. Temos que fazer uma discussão. E todo mundo sabe quem Lula tá ouvindo. Todo mundo sabe. Fala aí, se tem coragem vocês. Não quer melindrar o apoio, né? Tá aí, esse é o governo. Mas eu falei pra vocês que tem mais notícias. Tem mais problemas. Eu falei pra você até do Pacheco. E vamos por partes. Isso daqui pra vocês parece um governo forte. Um governo que tem base, um governo que tem governabilidade. O governo autoriza a liberação de 1.200 bilhão em emendas em meio à pressão no Congresso. 1.200 bilhão. O Ministério da Saúde autorizou nessa segunda a liberação de mais de 1.200 bilhão em emendas parlamentares. O recurso deve ser empenhado, etapa que antecede pagamento, no momento em que parlamentares pressionam por mais verba e o governo enfrenta testes de fogo no Congresso, como a votação do novo arcabouço fiscal e também tem a questão da MP da reestruturação da esplanada dos ministérios. Aí você vê isso daqui. Rodrigo Pacheco, talvez o maior vassalo do Lula no Congresso Nacional, diz que não haverá retrocesso em autonomia do Banco Central, do marco do saneamento e da privatização da Eletrobras. A Eletrobras foi bandeira de campanha do Lula. O Banco Central ele tá usando aí de bode expiatório. E o marco do saneamento foi aquela jogada, né? Tentar agradar os colegas, os brother. Pacheco disse não haver momento, no momento, clima no Congresso para revogar ou alterar a autonomia da autoridade monetária. Imagina como é que tá, né? Não tem clima. Ao mesmo tempo, disse que podem ser feitas mudanças no novo marco do saneamento, desde que não desvirtuem sua natureza, né, Lula? Mas ressaltou que elas deveriam ser realizadas por projeto de lei ou medida provisória. Não é na canetada. Não é por decreto, Dilminho. Não, assim não vai. Não vai. Vai tomar um atropelo. Até o Pacheco tá falando, vai tomar um atropelo. E assim, não sei. Se o Pacheco tá falando que não tem momento agora, que deveria ser a lua de mel, imagina aí com as CPIs em campo. E não é uma CPI, tem 5. Tem CPI das Americanas, tem CPI do negócio dos jogos, né? Da manipulação dos jogos. Tem a CPMI do dia 8, tem a CPI do MST e tem a CPI das ONGs. Tem 5. Vai dar bem ruim. Aí falando da CPMI do dia 8, e aqui ainda, eu não acho que vale a pena se empolgar. Espera. Aquelas questões que você vai botando aqui. Não, desculpa. Aqui ainda não é da CPMI. Mais derrotas para o governo. Relator fortalece ministérios do Centrão e desidrata a política ambiental de Lula. Quando você pega e lê o que é que está sendo previsto, a quantidade de órgãos que vão ser retirados do Ministério do Meio Ambiente e ser jogado para outros ministérios, desde pastas relativas à fiscalização, como parte também ligam a questão do CAR, que é o cadastro aí do pessoal do agro. Assim, vão tirar tudo da Marina. Querem recriar a FUNASA, que o Lula tinha acabado. Querem tirar diversos também órgãos do MDA, jogar no Ministério da Agricultura. Vão fazer a limpa. A limpa. Aí tá ali, né? O Isnaldo Bulhões, que é do MDB, empoderou em seu parecer pastas comandadas por partidos do Centrão, desidratando a política ambiental do Dilma. Competências de órgãos que
atualmente estão na estrutura do Ministério do Meio Ambiente, do Desenvolvimento Agrário e dos Povos Indígenas serão transferidas para outras pastas. E aí é uma calhamaço de coisa que vai mudar de um lado para o outro. Aí sim, vamos para a CPMI. Eu não quero me empolgar. Não vou me deixar me empolgar, porque ainda não acho que está num cenário assim, etc, tudo mais. O governo ainda tem diversas cadeiras. Aparentemente o governo ainda tem, né, maioria na CPMI do dia 8. Então isso é muito importante. Mesmo que você tenha um presidente, mesmo que você tenha um relator, etc. Você ter maioria, na hora de votação, você acaba decidindo muita coisa. Mas quando você olha assim, as movimentações, minimamente começam a aparecer alguns questionamentos. O governo estava aí empenhado em colocar sua tropa de choque para cuidar da questão do dia 8. E aí o Estadão fala que o governo sofre baixa em CPMI. Veja quem pediu para sair. Quem? Omar Aziz. O governo enfrenta dificuldades para manter nomes de peso. Em mais uma baixa, Omar Aziz vai pedir para ter seu nome retirado da lista de indicados ao colegiado. Ele ganhou destaque na CPI da pandemia e era a aposta dos governistas para combater a oposição no novo colegiado. O senador amazonense, no entanto, disse a pessoas próximas que não tem nada a ganhar participando da comissão. Ele vai comunicar sua decisão ao líder da bancada, Otto Alencar, nesta segunda-feira, e pedir que substitua por outro nome da legenda. A CPI, você ganha destaque, mas você também é vidraça. Você pode ganhar os afagos da esquerda, ou você vai apanhar da direita. E a mesma coisa, né, pro outro lado. Você pode ganhar os afagos da direita e vai ser criticado pela esquerda. Será que o Omar aprendeu com a CPI da pandemia? Será que foi vantajoso para ele? Ano que vem tem eleição. E é por isso que a Folha de São Paulo comenta sobre um receio que está no ar, que envolve aí o Eduardo Braga. Pode colocar a lenha na fogueira. A Folha fala o seguinte, que lideranças do PT encaram com receio a possibilidade de Eduardo Braga assumir a relatoria da CPMI do dia 8. O partido avalia que é melhor levar a investigação em banho-maria, na calma. E isso daí, estamos falando desde o dia, aqui no canal, pelo menos desde o dia, acho que 3 de maio, que foi quando eu trouxe uma nota do dia 1º de maio de uma mulher que ela já fez parte da administração petista. Ele escreveu para o Brasil 247 falando, a CPI aí, por mais que dê para ir para cima dos bolsonaristas, é melhor ficar quieto. Melhor acabar com essa CPI o quanto antes. Ela vai ser instaurada, meio que sendo inevitável, vai ter alguns embates, mas assim que der, acaba. A esquerda falou isso, e foram várias matérias ao longo das semanas, né, das últimas semanas, mostrando que, aqui também pisando em ovos, não sabe se tá muito bom levar essas investigações para frente. E aí fala, né, sem deixar que tome conta do noticiário e da pauta do Congresso. Aí volta para a fala do Rodrigo Pacheco. Não há clima no Congresso para discutir essas medidas. Isso não tem clima hoje. Imagina se a CPI tomar conta do Brasil. Se for mesmo essa estratégia, o receio é que Eduardo Braga queira aproveitar os holofotes e incendeie os trabalhos. Além disso, a preocupação de como o cenário local pode interferir na atuação do parlamentar. O Amazonas é um estado em que o ex-presidente Bolsonaro teve uma boa votação, embora tenha ficado em segundo lugar, alcançou 49,1% dos votos válidos. Então, se queimar perante a direita, um ano antes da eleição, se bem que a CPI ela pode entrar em 2024, eu não acho que seja uma ideia muito boa. Então, isso não ocorreria se o relator fosse Renan Calheiros, um cara que o PT realmente confia todas as suas fichas. Soma-se a esses fatores a atitude do próprio Eduardo Braga na CPI da pandemia, que mesmo fazendo parte da oposição a Bolsonaro, ele em diversas situações teve posicionamentos apartados dos demais. Vai ser uma caixinha de surpresas. A expectativa é de que os trabalhos se iniciem já na próxima semana, as indicações já foram feitas pelos partidos na Câmara e no Senado. E ainda sobre a CPMI. Agora de manhã, Malu Gaspar escreva nota aí sobre mais temores do Lula. A ordem unida no governo Lula para lidar com a CPI do dia 8. Fala o seguinte, que os operadores do Dilma trabalham com duas linhas de ações. Tem dois objetivos nessa CPMI, né, de como agir e como atuar. Que ameaçam tumultuar ainda mais o ambiente político já conturbado entre o Planalto e o Congresso. Na comissão, que vai ser instalada agora, quinta-feira, para investigar os ataques do dia 8, em que Lula tem maioria, e é por isso que eu estou falando, calma, vai guardando as informações, né?
Não precisa chegar na verdade agora. Vamos esperar para ver o que vai rolar. A ordem é fazer uma investigação rápida. Ó, vai, fecha, acaba a CPI. Acaba. Não deixa ela avançar. Não deixa. Por quê? Por quê, né? Por quê, Lula? De preferência concentrado nos financiadores do movimento e usando material já produzido aí, né, pela polícia e pelo judiciário. A principal orientação, porém, diz respeito ao que não fazer. Ou seja, se Lula não quer que faça, talvez seja o caminho que a oposição deve seguir. Segundo a Malu Gaspar do Globo, o Lula não quer que os seus... Quer dizer, ele quer que seus aliados resistam ao máximo à convocação de militares, sejam eles do governo ou de oposição. Não chama os militares. Então acho que tem que chamar os militares. Quem sabe até começar com José Múcio. Será que o Múcio, ministro da Defesa, é o José Gabas dessa CPMI? Quem será? Por que não pode chamar? Para os aliados do Dilma no Congresso, o maior risco da CPI para o governo é criar atritos com a caserna. Hoje, vários dos ministros admitem que o governo resistiu o quanto pôde à criação da CPI por receio da instabilidade política que a exposição dos fardados pode vir a provocar. Isso não quer dizer, porém, que o governo não pretende usar as sessões da CPI para fustigar os bolsonaristas, né? Aproveitando que tem maioria na comissão. Pelo menos 15 dos 32 integrantes. 9 são da oposição e os outros 8 são considerados independentes. Pode ter algum cenário onde a oposição junto com os independentes se unam, forma aí 16 e 17, vai ter maioria e vai conseguir emplacar algumas coisas importantes. É observar para ver como é que vai ser as movimentações. Mas se o Lula não quer que convide os militares, talvez esse seja um grande ponto, né? Vamos entender por quê. Vamos chamar, vamos ver como vai ser a confusão. Se preparem, viu? A temporada de CPI tá começando, tem a do MST, que eu acho que vai causar problemas para o governo. Ontem até o Fávaro tava no Roda Viva falando que o Lula pergunta para ele direto por que o agro não gosta dele. Por quê? Por que será, né, gente? Ninguém sabe. Meu Deus, coitadinho. Aí perguntaram pro Fávaro o que ele achava das falas do Lula, né, contra o agro, que pesadas falas, né, de fascista para baixo. Eu reconheço que o Lula teve algumas falas fortes. É o máximo que ele falou, né? Ele não vai repudiar o chefe dele, né? Que pode demitir ele a qualquer momento. Temporada de CPI começa. Tem 5 para tomar conta do noticiário. E como se não tivesse notícia, né? Para falar do Dilma. Vocês podem ver aqui a notícia pelo próprio Tássio Lohan. Só para dar destaque, ele fala o seguinte, é importante, um pequeno resumo. A Justiça Federal anula a posse do Jorge Viana na Apex. Eu fiz questão de trazer essa postagem aqui porque quem revelou a questão aí que o Viana não tinha conhecimento de inglês e mudou o estatuto, etc. tudo mais, foi o próprio Tássio Lohan. Agora sim, ele revelou isso, sem sombra de dúvida. E ele faz um bom trabalho jornalístico. Mas será que o Tássio Lohan ele descobriu isso e falou, vou checar aqui na Apex, vou checar se o Jorge Viana sabe ou não sabe falar inglês, vou checar aqui se mudou, não mudou o estatuto. Tanta coisa acontecendo no Brasil, né? Tanto foco de confusão. Normalmente esse tipo de coisa, né? É soprada. Mas ainda que seja soprada, mérito do Tássio de ter o conhecimento de quem soprou a informação para ele. E eu falo isso porque uma das notas que ele apresentou, que a gente trouxe aqui em vídeo, que falava, se eu não me engano, de alguns nomes que o Viana tinha apontado aí, né, para a Apex, tinha uma mensagem de WhatsApp. Né? Aquele fundinho clássico do WhatsApp. Essa mensagem de WhatsApp, né? Essa mensagem não tá no Google, apareceu em algum lugar. Mas tudo bem. Aí tá ali. Justiça Federal anula a nomeação de Jorge Viana na Apex por não saber falar inglês. E a ação, acredite se quiser, foi movida pelo Flávio Bolsonaro. Eu não tô falando ali que se quiser porque, meu Deus, foi o Flávio. Finalmente, não. É porque a justiça, gente, a justiça acatou uma ação movida por uma pessoa que tem Bolsonaro no nome. Olha só que Brasil estamos vivendo, hein? Uma pessoa com o nome Bolsonaro conseguiu vencer uma ação da justiça. No Brasil até então, né? Parece que botou o nome Bolsonaro. Não, a justiça nega. Nega. Pode ser o que for. Pode jogar bola com a cabeça de Bolsonaro. Bolsonaro é do bem. É liberdade de expressão. Mas tá ali. Parabéns ao Flávio Bolsonaro. E que surpresa aí com a eleição também da juíza. A Diana Vanderlei. Parabéns, juíza.
Em sua liminar de quase 20 páginas, a magistrada ressaltou que os cargos de presidência e de diretoria da agência são eminentemente administrativos e não de natureza política. A Apex é um órgão técnico que deve cuidar de promover a imagem do Brasil no exterior. E o cara sequer sabe falar inglês. Um cargo como esse, a preferência é que domine, no mínimo, 3 idiomas ou mais. E a AGU vai recorrer. A AGU do Lula achou pouco, vai recorrer. Tá ali, né? Viana foi procurado para comentar. Em nota, disse que a AGU vai recorrer da decisão que suspendeu a posse, passando por cima da nomeação feita pelo Lula. Isso não se faz. A prepotência dessa galera não é demais. E a AGU informou que os autores do processo não atenderam a requisitos processuais essenciais à proposição da ação. Olha só, tampouco comprovaram o efetivo prejuízo causado pelo ato de nomeação. Não teve prejuízo. Eles só não sabem falar inglês. Numa agência que tem que promover o Brasil no exterior. Qual o prejuízo disso? Ele pode usar o Google Tradutor? Ele pode usar o ChatGPT? Mas não teve nenhum prejuízo. Nenhum. Zero. É a AGU do governo Lula, né? A gente só dá risada. Porque chorar não dá, né? É melhor dar risada. E as confusões não param. Ex-sócia da primeira-dama em cargo de confiança no Planalto. Uma antiga sócia em uma consultoria de Curitiba, no Paraná, ganhou um cargo de confiança na presidência da República. Valor do salário? R$13 mil. Bem simbólico. Antes de ser nomeada para o cargo de assessora especial, Margarida já tinha participado do governo de transição. Em novembro de 2022, ela foi nomeada para atuar como coordenadora no setor de direitos humanos. E aí o camarote falando, né? Quem que o Lula anda ouvindo? Temos que refletir sobre isso? A irritação de ministros do Dilma com a primeira-dama. Os ministros do Lula estão injuriados. Antes de despacharem com o presidente, são obrigados a ter aval da mulher do Lula sobre certos temas. É a primeira-ministra, diz o interlocutor do Palácio do Planalto. Nessa linha, a primeira-dama vetou tantas ideias de um ministro que ele chegou a dizer que deixaria o cargo. Falar é fácil, né? Abandonar o cargo que é difícil. Aí, não tá faltando coisa, né, para comentar sobre o governo e a turma que fez o L. Ministério contratou empresa apontada como laranja para fornecer 25 mil cestas básicas à população Yanomami. Dilma, a gente tenta, mas nem a Globo tá passando o pano mais, né? Tá deixando uma coisa ou outra vazar. O pano ainda passa, mas uma coisa ainda acaba passando. Olha o que a matéria diz, para você ver, né? Você fala, não, mas o governo deve ter se enganado. Será? O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social assinou, no início de abril, um contrato de 12 milhões com a empresa, né, considerada laranja para entregar 25,3 mil cestas básicas. Documentos revelam que a pasta sabia dos indícios de irregularidade e, mesmo assim, decidiu seguir adiante com o negócio firmado com a dispensa de licitação sem necessidade de concorrência. A informação é que havia suspeitas contra ela, mas aí eu pedi as certidões. Se ela mandou as certidões para nós, ela fica regular. Justificou aí o turma do ministério, né? O secretário, eu acho. O jurista Marçal Justen Filho, especialista em direito administrativo, avalia que a mera entrega de certidões por parte de uma empresa sob suspeita não obriga o governo a efetivar a contratação. Havia indícios que desaconselhavam a contratação. Usualmente, há uma pluralidade de fornecedores. A escolha de um deles, em caso de contratação direta, funda-se em razões específicas. A mera titularidade de certidões não se constitui em fundamento válido para a contratação e a nova lei de licitações exige a avaliação de riscos, diz ele, acrescentando que somente a ausência de autonomia em contratação direta quando houver um único fornecedor no mercado. Diante das circunstâncias, havia indícios de inadequação da escolha. Mas e aí, o que vai acontecer?
Se a vida do laranjas, vamos fazer uma laranjada. E vamos continuar. Por quê? Mais um caso aqui envolvendo aliados do Dilma. Vocês devem ter visto, a gente comentou ao longo do ano aí, que diversas senhoras, esposas de ministros do Lula ou de aliados do Lula, estavam sendo nomeadas para grandes cargos, para desempenhar grandes funções, todas elas, né, com currículo vasto, talvez não na área que elas foram se atuar, mas não importa isso nesse momento. E uma delas, a esposa aí do governador do Pará, aliado do Lula, o Helder Barbalho, que tem... é o irmão dele, acho que é o irmão dele, né? O Jader Filho, como ministro das cidades. Você vê, né? Juiz vê nepotismo e barra a mulher de Helder Barbalho no TCE do Pará com olerite de R$35 mil. Pô, governador, tô com pena do senhor, hein? A esposa ia ganhar um salário bacana, ia sair do aperto. No Brasil tá difícil, né? 35 mil não dá pra viver assim, a gente sabe. É meio classe média baixa, né? Pro padrão aí dos picanheiros. Mas ia ajudar a pagar as contas em casa, né? Sabe como é? Petista tem a vida cara. Há fortíssimos indícios da configuração de desvio de finalidade, já que os atos combatidos tiveram por objetivo apenas agradar aos interesses pessoais dos agentes públicos envolvidos. Anotou Santana ao tornar sem efeito o decreto de nomeação de Daniela, assinado pelo presidente da Assembleia Legislativa do Pará, Francisco da Chagas Silva Melo Filho, como governador em exercício. O nome de Daniela como conselheira do TCE do Pará foi aprovado em votação secreta realizada pela Assembleia Legislativa do Pará em março. O Legislativo Estadual atua sob forte influência de Barbalho. A população brasileira tem que votar também um pouquinho melhor, né? Na próxima opção aí. Não é possível que no Pará não tinha um nomezinho melhor. Pior que às vezes nem tem, né? Mas enfim, a nomeação foi negada. Mais um aliado do Lula. E essa daqui eu acho que não adianta pedir ajuda pro TCU. Falando de justiça, pessoal, tem coisas que ainda conseguem me fazer surpreso, mesmo falando de Brasil. Gente, confusões aí, né? Tava acontecendo em torno do Moro, do novo juiz aí que assumiu a Lava Jato, o APA, etc, tudo mais. Até algumas decisões aí que primeiro foram favoráveis ao Moro, que foi um desembargador que ele tem uma certa proximidade com o Moro, né? Ele meio que o filho dele é meio genro do Moro, né? Não é só genro do Moro, mas tudo bem. Mas enfim, o juiz que assumiu a questão aí da Lava Jato, né? Que era o Apio. Ontem ele foi notícia, no final da noite, num caso assim de Hollywood. Que até pro Brasil, foi uma mistura, juntou o Brasil com Hollywood, passou uma coisa dessa. Vou tentar explicar pra vocês. Parece meio estranho, mas é o que saiu da imprensa, viu? Não tô inventando nada. Você vê aqui, ó. Vamos começar pela CNN. O TRF4 afasta o novo juiz da Lava Jato de suas funções. Veja relatório da decisão. A suspeita é que o juiz teria ameaçado o filho do desembargador federal, Marcelo Malucelli, por meio de um número bloqueado. Ou seja, ele ligou e não aparecia de quem ligou. Ficava lá o ID, né? O código de identificação assim, em branco, né? Sem identificação. Ele teria ligado pro filho do cara para ameaçar o cara. Essa é a suspeita. Na ligação, ele teria se identificado como um funcionário da Justiça Federal, se referindo a dados sigilosos referentes a imposto de renda e despesas médicas. Não sei se você entendeu. Um juiz supostamente ligou sem o número de registro, se passando por outra pessoa para ameaçar o filho do desembargador, utilizando dados sigilosos. Brasil. Isso é em todo lugar. É notícia no Brasil. E eu vou mostrar também o que a esquerda está comentando sobre isso. O G1 traz mais algumas informações. O Apio diz que não sabe de nada. Sabe de nada. Sobre ter sido afastado da Lava Jato. Ele não está sabendo de nada. Bom. O G1 informa que o TRF4 determinou. Para você ver se o caso é grave ou não. Você sentiu o drama se esse caso é grave. Olha as sanções que foram impostas ao Apio. Afastar imediatamente e preventivamente o juiz Eduardo Apio.
Suspendeu acesso de ápio a prédios da Justiça Federal, não pode entrar. Suspendeu acesso eletrônico de ápio a sistema da Justiça Federal, a devolução de equipamentos eletrônicos usados pelo juiz, como desktop, notebook e celular funcionais. Para ontem. A API assumiu o comando da 13ª Vara Federal de Curitiba, berço da Operação Lava Jato, no início de fevereiro. Ele tem mais de 20 anos de trabalho na Justiça. Eu espero que esse caso não seja verdade. E se esse caso for verdade, eu espero que isso seja assim, uma coisa fora da curva, sabe? Que em 20 anos foi a primeira vez que ele desvirtuou pelo caminho, porque é duro de acreditar. Em entrevista ao G1, após assumir o cargo, o juiz disse ter como missões o resgate da credibilidade e da neutralidade político-partidária. E sobre essa última parte, ser neutro, politicamente neutro, gente, ontem. Eu vou aqui primeiro, peraí. Eu não botei aqui. Tá lá na frente. Mas eu vou botar. Eu vou falar da neutralidade. Falando da neutralidade, ontem, antes disso acontecer, o Apio concedeu a entrevista para a Globo News. Que baita coincidência, né? A casa dos aliados do Lula. E o Apio tinha se virado notícia porque ele utilizava como sigla de acesso Lula 22. Esse é o cara que queria, né, neutralizar essa questão político-partidária. Espero ser só uma coincidência. É muito triste pensar que isso pode ser verdade. Aí fala, na época eu trabalhava com matéria previdenciária, aí esse foi um protesto isolado, individual meu, contra uma prisão que eu reputava ilegal. Falando da prisão do Lula. Beleza, bacana. Aí vamos voltar. Eu não vou dar play no vídeo, que é um papo de 3 minutos, quase 4 minutos. O Fábio Van Garten postou nas redes sociais. Esse vídeo tá rodando, tá na imprensa em diversos locais. O filho do desembargador, ele tá aqui com o celular falando, então a pessoa filmando com o celular e ele mostra a tela, tem hora que ele muta pra falar, fala, tá falando isso, aquilo, outro. O vídeo pode ser visto. E aí muitas pessoas podem questionar, pô, mas será que a fala realmente é dele? E ontem, no final da noite, a Bela Megali, do Globo, soltou essa nota falando que, em laudo para tribunal, a Polícia Federal reforça a hipótese de que telefonema suspeito foi realizado por juiz da Lava Jato. Em resposta, a Polícia Federal remeteu ao TRF4 laudo pericial dando conta de que, a partir da comparação de voz do interlocutor da ligação suspeita com a voz do Apio, né, se comparando a voz da ligação com a voz dele, se corrobora fortemente a hipótese de que a voz presente no vídeo que gravou a ligação telefônica recebida pelo filho do desembargador federal Marcelo Malucelli fora produzido pelo juiz federal Eduardo Fernando Apio em nível +3. Tem uma escala para você saber quão similar são as vozes. Essa escala vai de -4, não, as vozes são totalmente diferentes, até +4. Então de -4 até +4, ele bateu +3. É tipo assim, de 0 a 10 é 9, né? A semelhança entre as vozes. Aí, eu tô falando que esse caso assim, é sensacional. Espero que não seja verdade, porque é duro de acreditar que isso esteja acontecendo com a justiça brasileira. O Samuel Pancha, jornalista do Metrópolis, ele comenta um pouco sobre o caso, ele destacou algumas partes do relatório. A decisão do TRF4 mostra que Fernando Apio fez no sistema interno da Polícia Federal antes do telefonema. Ele pesquisou um processo do filho do desembargador em que aparecia o seu telefone. Agora, atenção! Um print com os dados do filho do desembargador foi parar numa conta do Twitter. O TI confirma que as informações nesse print só poderiam ter sido acessadas por alguém logado como magistrado. Para você ter acesso àquela informação, aquele print, só estando logado como magistrado. Não é qualquer conta. O que mais uma coisa corrobora, né, para o Apio estar com algum problema. Logo após, o filho do desembargador recebe a ligação com a voz que a Polícia Federal diz em laudo ser muito parecida com a de Apio. Aqui na imagem, ó.
Às 11h45 papai, do dia 13, o juiz Eduardo Fernando Apio, utilizando o IP, colocou ali o IP, consultado, e o EPROC, tal, né, processo de execução que estava sobrestado, tramitava, cadê? Sendo que havia relatado em favor de advogado, tal. A confirmação desse acesso deu-se mediante informação da Diretoria de Tecnologia da Informação do TRF4. Aqui está ali, ó, o IP utilizado, interno, sim ou não, né? Data de acesso, nome, sigla, tipo de usuário. O juiz pode ter sido hackeado, mas o juiz foi hackeado, a voz é similar, mas a voz similar não é igual. A voz é mais 3, não é mais 4. Mas que tá, aqui tá. Então, relatório, tudo que aconteceu. Aí aqui seria o print. Ali embaixo tá ali, ó. Quanto à imagem acima indicada, cumpre destacar que a Diretoria de Tecnologia da Informação do TRF4 confirmou que o print acima reproduzido só pode ter sido realizado através de um usuário logado com o perfil do magistrado. Outro fato interessante, o Sampancha fala o seguinte: essa é a postagem de Wilson Ramos citado na decisão. O que eu vou mostrar depois desse é a parte mais complicada. Mas calma. Informações, deixar claro, quem está falando tudo isso é o Samuel Pancha, isso eu estou. O que um jornalista do Metrópolis, que era verificado depois, né, deixar bem claro isso. Essa é a postagem de Wilson Ramos, citada na decisão. Segundo o TI do TRF4, esse print só poderia ter sido feito por um magistrado. O post foi logo após o Apio consultar os dados de Malucelli, né, genro do Moro, no sistema interno da Justiça Federal. O post segue no ar, mas optei pelo print para ocultar dados sensíveis. E aí você vê a data, né? Essa postagem foi dia 13 de abril, o mesmo dia do acesso aqui no sistema. Cadê? Aqui, ó. Dia 13/4/2023. E aí, um perfil no Twitter postou essa imagem, no mesmo dia que teve acesso, com a conta do juiz. Olhando aí no negócio do genro do Moro. E esse perfil, o Wilson Ramos Filho, agora vem a cereja do bolo. Reparem que o post de Wilson Ramos Filho aconteceu no mesmo dia, 13 de abril, em que a Apio pesquisou os dados do genro do Moro, imagens 1 e 2. Em 2021, Ramos Filho se referiu a Apio como brilhante, imagem 3. E esse perfil aí, que postou essa imagem, postou esse print, é seguido no Twitter por membros do PT, inclusive pelo perfil do Lula. Tá ali na imagem. E o Lula segue o Sampancha, hein? O Sampancha tá famosão, seguido pelo Lula. Parabéns, Sam. Não sei o que falar disso. Aí tá aí, né? Aí veja, depois de todo esse caso, aparece o Cacai. Afastamento do juiz Eduardo Apio pelo TRF4 é abuso inominável, diz o Cacai. Saiu aqui no fórum, né? Portal petista. Em entrevista à Fórum, Cacai avaliou que a decisão do TRF4 mostra que a Lava Jato ainda está viva e que se trata de um ato absolutamente lamentável. Abre aspas. Afastar o juiz de sua jurisdição por um ato que, ao que tudo indica, não tenha gravidade suficiente para tal, é um abuso inominável. É o judiciário desdenhando do judiciário. É lamentável que essa discussão sobre o poder ainda existente Lava Jato, pois essa decisão demonstra claramente que a Lava Jato ainda está viva, possa, de certa forma, fazer as pessoas duvidarem da seriedade do poder judiciário. Absolutamente lamentável. Pegando esse final aqui que o Cacai está falando, né, duvidar da seriedade do poder judiciário, eu acho que, na verdade, esse aqui é um caso que ele se soma a diversos outros casos. E muito mais do que ficar gritaria, de apontar o dedo, falar isso, falar aquilo outro, levantar questionamentos, suspeitos, etc, tudo mais. Eu acho que o que a gente está vendo no Brasil há um bom tempo é um problema, assim, relativamente crônico. Não é uma pessoa, o problema não está definindo uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas.
Existe um problema grande no Brasil. E não é só no judiciário. Acho que, na verdade, todos os poderes no Brasil têm um problema. Todas as autarquias devem estar com algum problema. Acho que o Brasil precisa de uma grande reforma. Sim, séria, ser debatido, levar esse tema para o legislativo. Eu acho que realmente precisa ser discutido assim. Pô, e o judiciário? Como a gente resolver a situação? Sabe, um judiciário que realmente atue para promover a tal harmonia no país. Atue para julgar casos em que traga mais estabilidade jurídica. Casos, não é para se agradar a população, etc, tudo mais. Mas sim, casos que a gente fala assim, pô, realmente está ajudando a colocar o Brasil no trilho. Está ajudando a colocar o Brasil nas grandes discussões sobre grandes temas. E colocar o Brasil na vanguarda do progresso. Sabe? Tentar fugir das disputas, do debate ideológico, pautar ser um pouco na técnica, principalmente nas questões que envolvem, sei lá, a exploração das nossas riquezas, né, etc, tudo mais, alguns movimentos acontecendo ao redor do planeta. Eu acho que é um episódio triste, é lamentável. Eu acho que até pro padrão do Brasil é surpreendente. Eu me surpreendo também com os comentários do Cacai. E aí, já que tá falando aí, né, porque esses casos envolvem a Lava Jato, etc e tudo mais. Ontem circulou na internet um vídeo aí do Deltan. Virou matéria também na imprensa. Eu quero mostrar pra vocês a matéria da imprensa. E uma das pessoas que compartilhou, eu não vou comentar, eu vou mostrar o que as pessoas estavam comentando. Algumas pessoas, óbvio, não é algo unânime. Eu vi essa postagem aqui do Carlos Jordi, o deputado federal. Ele fala o seguinte: o Brasil não será entregue aos corruptos que saquearam a nação. Resistiremos e devolveremos o Brasil aos brasileiros. Manifestação de apoio a Deltan em Curitiba hoje. Voltaremos às ruas. Isso é um vídeo, né? Encarregada, etc, tudo mais. E aí o Jordi fala que vai voltar às ruas, né? Manifestação aí, Deltan, etc. Aí eu vou dar uma olhada nos comentários. E eu vou ser sincero pra vocês, eu fiquei relativamente feliz lendo os comentários. Porque eu vejo que as pessoas estão tentando evitar que um problema, né, ele cresça e ele ganhe forma e ganhe corpo. Eu vi ali um comentário do Carlos Alberto Salles, que eu achei bem interessante. Ele fala assim, ó, por isso que o Brasil está nesse buraco. Tanta coisa melhor para se preocupar e fazer, fica dando palco para quem não está nem um pouco interessado na verdade. Abusou da boa-fé das pessoas, grudando em um homem honesto para se eleger. O Valdemir Costa fala o seguinte, pô, o povo deveria tomar muito cuidado com essa turma aí. Acho ilegal a cassação dele, mas colocar ele como herói, aí já é demais. O Climério fala assim, ó, meus deputados, tenha cautela, né? Não se precipitar e ir para as ruas pelo país, jamais por político. Não fomos às ruas por Bolsonaro, e sim pela bandeira que ele sempre carregou. Quanto aos citados, sinto pela injustiça, mas é só até aqui. O Carlos Alberto fala assim, ó, o Deltan plantou, agora está colhendo os frutos. Não serei solidário com quem toma decisões políticas fundamentadas em suas conveniências. Esse movimento é em prol do MBL, o mesmo que vem promovendo um racha na direita só para ganhar espaço político. E aí, o Carlos Alberto, ele tá muito certo quando ele fala do MBL. Você vê como é que essa manifestação de rua aconteceu, né? Deltan Dallagnol se diz perseguido em ato de apoio do MBL. Tribunais estão ultrapassando a linha. O Estado de Minas fala assim, ó, MBL após cassação de Deltan, estamos ferrados. Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, eles são aliados do MBL, eles estão alinhados ao MBL. A direita tem que... Gente, olha só, esse discurso de não vamos dividir a direita, a turma tem que assim, cair na real. Esse papo de precisamos de união, a turma também tem que entender que não é que precisa de união, a gente precisa vencer em alguns momentos. E essa turma aqui, do MBL, do Moro, etc, tudo mais, a única coisa que esse pessoal pensa no final do dia é neles mesmos. Você pega o MBL como exemplo, você vê o seguinte, qual é a preocupação do MBL? Eleger pessoas. Para quê? Pelo Brasil, não. Porque ele elege uma pessoa, você vai olhar os assessores do Kataguiri, você vai olhar os assessores do Mamãe Falei, dessa turma, são membros do próprio MBL. Até tem algum problema? Não tem nenhum problema. Aí essa turma tá na máquina, vendo como é que as coisas funcionam, os meandros, passa 2 anos, 4 anos, vira candidato. Então, é basicamente, sabe, é um processo. É eleger pessoas para colocar os assessores, para os assessores pegar no tranco, fazer um trabalho, se eleger, e você bota mais assessores, vai colocando. Eles estão lá tomando espaço deles, mas é o espaço pelo espaço.
E o que foi que o MBL fez assim que ele conseguiu espaço? Qual foi o primeiro deputado eleito pelo MBL? Kataguiri, eu acho, né? Acho que foi, na verdade, o Fernando Holliday. Acho que eles eram o primeiro Fernando Holliday em 2016. Mas o deputado mesmo foi o Kataguiri, deputado federal. O que o Kataguiri fez em 2019? Leiquinho das fake news. Né? Lutou pra derrubar o velho de Bolsonaro. Foi o que o MBL fez em 2019. Mostrei pra vocês. O MBL foi quem levantou a narrativa das manifestações do dia 26 de maio de 2019, que a direita queria fechar o Congresso, queria fechar o Judiciário, dando áreas que houve crime. Foi uma manifestação criminosa. Mostrei pra vocês recentemente, semana passada, que até a Globo falou, pô, a manifestação foi pacífica, foi defendendo a reforma da Previdência, defendendo a MP de Bolsonaro, que Bolsonaro não é o Lula, não. O Lula fez uma MP pra criar 14 ministérios. A turma foi pra rua defender a MP que ia reduzir o número de ministério. E a turma não tava querendo deixar reduzir. E Bolsonaro que peitar. Então, assim, não, mas não é porque o cara tá contra Lula, ele tá do teu lado. No primeiro momento, ele dá rasteira. Deltan Dallagnol, o que ele quer é exposição. Até porque Deltan Dallagnol vai ficar inelegível aí por 8 anos. Quem que vai entrar? Quem que vai apoiar? Vocês esqueceram de quem é o Moro? Vocês esqueceram quem foram as pessoas que o Moro nomeou no governo? Não é possível, pessoal. Não é possível. E ficar, não, mas a direita tem... É um momento de união. Vocês vão realmente criar aquele monstro que vai devorar vocês no dia seguinte? É isso que vai acontecer. É aquela ministra, não, o primeiro veio a pessoa eu não defendi, a segunda pessoa eu não defendi, a terceira pessoa eu não defendi, aí veio a minha vez. É o efeito reverso, né? Que você não defendeu. Tá dando corda, vai lá, daqui a pouco toma um atropelo. Essa manifestação, para deixar claro, ó, aqui é um print, né, do momento chave. Olha a bandeira ali atrás, ó. Manifestação de roda MBL. O Brau falou, ó, a direita que se juntou com o PT para pedir o impeachment de Bolsonaro e assinou a Carta pela Democracia. Tem gente que gosta de fazer papel de trouxa. Não tem outra explicação. Querem recriar a estratégia das tesouras. Moro sempre foi amigo do PSDB. Quem também comentou sobre isso, e pra você ver como é engraçado, foi a Tsuki. Ela falou assim, ó, acho que todos sabem da ligação, não? É algo que não precisa ficar relembrando. Digam que sim, pelo amor de Deus. Falando da proximidade entre Moro, Deltan e o MBL. Após a Tsuki fazer esse comentário, sabe o que aconteceu? O Renan Santos bloqueou ela. Não pode falar que o MBL está por trás das manifestações e é a favor do Deltan Dallagnol. O MBL quer ficar na sombra, não pode saber. Quer ganhar um espaçozinho dentro da direita. Então fica de olho. Falar contra o Lula, fazer oposição contra o Lula, até o Fernando Henrique Cardoso fazia. Até o Alckmin fazia oposição ao Lula. Onde é que o Alckmin tá agora? Tá na vice. Não caiam nesse erro, gente. De coração, não caiam nesse erro. E me dói também ver quando o deputado, às vezes, né, dá um mole desse. Pelo amor de Deus, Jordi. Jogo de cintura aí. Abre o olho, irmão. Abre o olho. E vamos comentar, porque não tem como deixar de passar desse vídeo. A Marina Silva foi pra cima do Dilma. O Wesley Gauss, jornalista do Estadão, estava em Brasília, filmou, colocou o vídeo, mas ele soltou a matéria depois falando, ó, Marina Silva foge de perguntas sobre o impasse da Petrobras e abraça presidente do Ibama. Abraçou o Ongueiro. Quando questionado sobre a disputa política dentro do governo envolvendo a exploração de petróleo na foz do Amazonas, Marina se limitou a dizer que hoje é dia da biodiversidade e se esquivou. Mais cedo, na rede social, Marina escreveu que destruir presente de Deus é ingratidão. Já começou com as indiretas. Mas antes de falar sobre isso, tá aqui, ó. Esse é o vídeo, eu vou mandar no Telegram. Eu postei no Twitter, eu vou mandar no Telegram pra vocês, é um vídeo de 30 segundos. Marina foge, ela fugiu da pergunta para abraçar o careca cabeludo. Vocês já viram ele, né? Ele é careca aqui e cabeludo embaixo, né? É o careca cabeludo lá, do ongueiro do Ibama. Foi lá abraçar, o sorriso de felicidade, é tudo nosso, nada deles. Aí vejam como são as coisas. Essa daqui foi a primeira indireta que a Marina deixou pro Lula. É o que estão falando, pelo menos, né? Se a gente destrói o presente de Deus, é uma ingratidão com o Criador? É muita contradição dizer que ama o Criador e desrespeitar a criação, dizer que ama o Criador e destruir a criação. Ave Maria, viu? Esse símbolozinho aqui, ó, na postagem da Marina, significa comentários ocultados, que a Marina não quer que as pessoas vejam. E não sei se o pessoal sabe, toda vez que oculta comentário, gera curiosidade. Aí eu fui lá ver, né, o que é que a Marina escondeu.
Sim, devemos manter o povo do norte na miséria por conta do seu discursinho de preservação ambiental. Olha o que a Marina escondeu. Um perfil de apoio, pedindo união da esquerda. Eita, tá feia a mesma coisa com o Randolph. Vários corações partidos. Vocês precisam conversar, Marina. Ele te respeita muito, apesar das divergências. Ministra, em breve, a senhora será atacada novamente por toda a esquerda. Aguente firme. Em outro post, a menina fala assim, ó. Quem são as pessoas mais atingidas pelas mudanças climáticas? São as mais pobres. Em São Sebastião, que foi soterrado, foram as pessoas mais pobres. É sobre as pessoas mais vulneráveis que recaem as piores consequências dos nossos atos. Mais uma vez, Marina ocultou comentários. E tem aqui, ó, vários petistas. Quais foram os acidentes provocados pela Petrobras? Ministra, se prepare para ser torrada pelo PT? Cala a boca. O Lula disse que é melhor explorar do que as pessoas passarem fome. Aí vem o cara ali com a foto do PT, né? Lula 13. Ministra, a senhora sabe mais do que ninguém que a Petrobras está no meio da Amazônia explorando petróleo há mais de 37 anos em Urucu, do Rio Grande do Norte ao Amapá, onde está a margem equatorial, são diversos municípios paupérrimos que receberiam vultuosas quantias em royalties. Marina, botem a mão na consciência. Não deixe que os ongueiros vençam, mas o Marina é ongueira também. O Amad fala, ó, o presidente Lula está certo, precisamos explorar a Amazônia. A Petrobras tem toda a capacidade de fazer isso com segurança. O Alex diz, uma perfuração a 150 km da costa vai afetar o quê? Na Guiana Francesa estão explorando tranquilamente o petróleo e tá tudo bem. No Brasil, sempre tudo é assim travado. O Sam Pancha também voltou para mostrar aqui, né, uma postagem que segundo na rede social, o Lula ontem e o Lula anteontem e a Marina ontem. Indiretas? É isso? Atacando o Lula, humilhando o Lula em praça pública, que é o Twitter, hoje em dia na rede social, né? E aí fica a pergunta no ar. Quem será que vai vencer esse embate? O Soros? O Biden? As fundações americanas que apoiam os ongueiros brasileiros, né? E tem o Ibama? Ou os brasileiros malvadões que querem, meu Deus do céu, explorar o petróleo que os franceses já exploraram na Guiana? Ah, como um brasileiro é malvado. Enfim, devemos ver esse episódio. Eu não acho que vai acabar assim do dia pra noite. E eu acho que vale a pena apertar, até porque tem um deputado do Centrão, que é do PP até, se eu anoto no Globo, eu não coloquei aqui. Ele tá querendo convocar a Marina para prestar esclarecimento sobre isso. E eu acho que é um assunto, assim, outra notícia que também não coloquei aqui, falando que até governadores de outros estados, até do Piauí, estão colocando pressão no Lula. Porque eles falam assim, ó, hoje é o Amapá, amanhã pode ser o meu estado. E nessa região aqui tá se falando que tem, possivelmente, petróleo em alto mar. Então, ó, Lula, não deixa os ongueiros vencer, Lula. Os ongueiros não. Os ongueiros estão contra o Brasil. Enfim. Compartilhe o vídeo de hoje. Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal. Então, valeu. Tem o Pedro, tem o Atlas Brasileiro Kimpai.com, onde o de abril, inclusive, vamos comentar sobre esse caso da PEX, né? Tá lá as notícias, as primeiras denúncias que saíram. Outros escândalos ministeriais. O Juscelino ainda continuando o cargo. Não sei como. A Daniela Vaguinho também. Teve o caso do Valdez Góes, né? Vão se somando aos escândalos do governo do dia, mas é isso. Vou mandar também o vídeo do Jéssica Camarote lá no Telegram. Pega lá, manda pro teu amigo, mostrar como é que tá o caos. Nem a Globo News consegue mais passar pano direito. E é isso. Eu espero poder estar aqui amanhã também. Vocês, que aí grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos.